of St. Paul. Welcome to the Land of Hope and Dreams American Tour. I want to begin the night with a prayer for our men and women in service overseas. We pray for their safe return. But the mighty East Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. We are here in celebration and defense of our American ideals, democracy, our Constitution, and our sacred American promise. The America that I love, the America that I've written about for 50 years, that's been a beacon of hope and liberty around the world, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, racist, reckless, and treasonous administration. Tonight, we ask all of you to join with us in choosing hope over fear, democracy over authoritarianism, the rule of law over lawlessness, ethics over unbridled corruption, resistance over complacency, unity over division, and peace over war. Hey, yeah, yeah, yeah. Absolutely. Say it again. Yeah, 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 yeah. Absolutely. Come on now. War is something that I despise, for it means the destruction of innocent lives. War means tears in mothers' eyes when the sons go off to fight to put their lives in war. Yeah, 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 yeah. Absolutely. Say it again. Whoa, 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 yeah. Absolutely. Come on now. It's nothing but a heartbreaker. Friend only to the undertaker. War's the enemy of all mankind. The thought of war has blown my mind. Handed down from generation to generation. Induction, destruction. Who wants to die in war? Oh, 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 yeah. Absolutely. Say it again. Whoa, 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 yeah. Absolutely. Come on now. It's nothing but a heartbreaker. Find only to the undertaker. War is shattered many young men's dreams, made them disabled, bitter and lives to show. Fighting war each day. War can't give life, can only take away with war. What is it good for? Absolutely. Say it again. Yeah, yeah, yeah. What is it good for? Absolutely. Come on now. Peace, love, and understanding. There must be some place for these things today. You say we must fight to keep our freedom. Lord, there's got to be a better way. Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. What is it good for? Absolutely. Say it again. Yeah, 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 yeah. What is it good for? Absolutely. Come on now. Yeah, 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 yeah. Absolutely. Say it again. Whoa, 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 whoa. Absolutely. I'm talking about war. Boa noite, Blood Brothers, Blood Sisters.
Sejam bem-vindos a mais um Wild Billy Talks. Temos vindo a fazer emissões quinzenais, mas hoje voltamos a uma forma mais usual das nossas lives, onde vamos ter as notícias habituais, as covers inesperadas e o nosso arquivo Street. Eu sou o Fernando Matrins e, como sempre, temos o nosso estimável Pedro Guerreiro nesta emissão também. Olá, vivam! É verdade, Fernando, começámos com algo grande, um intro pujante, com uma mensagem também ela não menos forte, pelo contrário. A nova tour começou em força, com um protesto veemente numa cidade que tem vindo a protestar face a tudo aquilo que se tem passado e que nós já subejamente conhecemos. E de facto aconteceu dia 31 de março em Minneapolis e, Fernando, não é apenas um concerto, aquele concerto de início de turnê, é algo mais do que isso, é algo simbólico até. Sim, é uma declaração de inconformismo com o status quo que os Estados Unidos têm passado nos últimos anos, nesta administração Trump, com todos os acontecimentos infelizes que aconteceram por esse país dos Estados Unidos fora, mas Minneapolis muito, muito principalmente, com a morte de 2 cidadãos americanos às mãos do ICE, e que levou o Bruce a disputar fazer esta tour, não é? A tour No Kings, One Boss, Land of Open Dreams Tours, como é oficialmente designada, é um grito de todos aqueles que não se conformam com o atual estado de coisas nos Estados Unidos. Exatamente. É uma E no mundo, declaração. nos Estados Unidos, no mundo. Sim, sim. Não é uma tour, ou melhor, é uma tour que traz consigo uma declaração bastante importante de apelo à democracia e a um melhor tratamento entre iguais. E de facto a setlist traz consigo essa narrativa e traz essa mensagem que o Bruce quer passar, certo? Sim, a setlist é exemplificativa daquilo que o Bruce queria transmitir com esta tour. Nós, na antecipação à tour, antecipámos qual poderia ser a setlist e não fugimos muito ao que nós antecipávamos. Todas as músicas foram escolhidas com o propósito de poderem transmitir a mensagem que o Bruce queria passar aos seus concidadãos e a quem vai ver esta tour, uma mensagem de esperança, de desilusão, mas no fundo acho que o resumo da tour é mesmo esse, é não nos conformarmos, mas ainda acreditamos que a América, que o Bruce no início abre o concerto com essa declaração. A América que ele vem a cantar há 50 anos não é a América que vemos nas notícias de hoje, e não nos podemos conformar com o rumo da América de hoje. Sem dúvida. Olha, eu proponho que voltemos a falar novamente da setlist um pouco mais à frente. Aqui na nossa secção das atualidades, temos aqui um momento que eu não queria, nem eu nem tu, não queríamos deixar de passar a quem nos está a ouvir. Vamos passar aqui umas breves imagens e já voltamos, está bem?
strangers at a homecoming in Harlem late last night. And a magic rat drove his sleek machine over a Jersey state line. Barefoot girl sitting on the hood of a Dodge, drinking warm beer in the soft summer rain. The rat pulls in the town, rolls up his pants. Together they take a stab at romance. O violino mítico da Suki, que infelizmente nos deixou. Responsável pelo intro da Jungle Land. Sim. Muitas especulações se formaram a dizer que aquela senhora era, na altura, a companheira do Bruce e era The One, sobre a qual ele escreveu a música She's the One. Mas na verdade nunca foi confirmado tal informação pelo próprio Bruce. Mas o que fica para a história é que ela é a violinista, a primeira violinista da E Street Band e tocou tão bem aquele intro que fica para a eternidade. É uma tristeza. E que era para ser registrado, infelizmente já nos deixou. É mais um membro da E Street que partiu, infelizmente. Exatamente. E fica aqui a nossa singela recordação e um grande abraço a todos os E-Streeters, todos os brucelosos e aos apaixonados por Jungle Land, que eu sei que são milhões por esse mundo fora. Sim. É uma das músicas mais cinematográficas do Bruce e ela contribuiu bastante para que isso fosse uma realidade. Fica a nossa homenagem. Exatamente. Agora, falando um pouco sobre aquilo que está nos escaparates da comunicação social, que é a Tour, Land of Open Dreams American Tour. Falámos já um pouco sobre o significado poderoso que a setlist tem arrastado consigo. Fernando, tu ficaste de certa forma surpreendido ou o encaixe do início, War, Born in the USA, Death to My Hometown, para ti soa-te natural? Eu estaria à espera, sou-te sincero, eu estaria à espera de outra abertura, mas acho que o Bruce melhor que ninguém conseguiu ser diferente, porque acho que também se impunha ser um pouco diferente da tour do ano passado. Por todo o enquadramento que seguiu à turnê europeia e às críticas que o Bruce foi vítima por parte do Trump. E depois de termos começado uma guerra, entre aspas, dos Estados Unidos terem começado uma guerra contra o Irão e Israel, contra o Líbano e o Irão, começar com o War o que é que se podia desejar melhor, não é? Acho que não há afirmação mais correta a fazer neste momento. Sim, é digamos que é um wake-up call para reafirmar, olha, eu estou aqui para falar sobre isto. Estamos em guerra novamente. Estamos em guerra novamente, temos patriotas, compatriotas e também com certeza patriotas além fronteiras a lutarem em nome da nossa nação, neste caso os Estados Unidos, e ele não deixa de mencionar isso. E este início poderoso de dois hinos, no fundo, War e Born in the USA, que são se calhar duas irmãs que se tocam, duas irmãs distantes que se tocam nos temas que abordam, cada um à sua maneira, mas o traço comum está ali. E depois Death to My Hometown, que é uma música que aparece no Wrecking Ball 2012 e que de facto é uma caricatura, uma canção também ela de inconformismo e de sátira aos poderosos e aos
Eu vou agora aqui dizer uma coisa à la Black Sabbath aos War Pigs. Sim, sim, é Para quem não verdade, sabe, há uma canção dos Black Sabbath que se chama War Pigs, que é muito conhecida. é verdade. E depois temos um momento mais identitário, digamos assim, ou mais genuíno naquilo que é a matiz do Bruce, que é No Surrender, Darkness on the Edge of Town e The Promised Land. Achas que encaixa aqui? Eu acho que o início do concerto é perfeito. Depois de fazeres e agora deixa-me parafrasear o Mark, o nosso filósofo, depois de Uhum. fazer o Jacuzzi, não é? Acuso vocês aí que estão a usar a nossa nação em nome de outros interesses que não os nossos, a fazer guerra, porque sim, não é? Sem sentido. Um, vem, vem as canções do No Surrender, o Darkness e o Promised Land que encaixam em uma luva. Olha, Um, sim, desculpa, conclui o teu raciocínio antes de eu fazer a que próxima. encaixam em uma luva porque o Bruce fez questão de chamar os compatriotas a unirem-se contra o status quo e a unirem-se contra aquilo que muitas pessoas davam como garantido, que aliás ainda hoje tive essa conversa que a nível mundial as pessoas estão a virar à direita porque estão fartas dos governos de esquerda ou de centro-esquerda ou de centro-direita, e estão descontentes com o caminho político que os seus países estão a ter. E nos Estados Unidos viraram para os republicanos, aliás, historicamente, ou são republicanos ou democratas, porque lá só tem esses dois partidos. E viraram porque não estavam contentes com a administração anterior, mas eu acho que aqui a responsabilidade é toda nossa, porque nós não podemos deixar nas mãos dos outros o nosso destino, e é isso que o Bruce apela, a não nos rendermos. Aquilo que muitos de nós dizemos que é o que é que eu vou fazer às eleições, o que é que eu lá vou fazer votar, é exatamente o contrário. Sim. É Um dos nestas grandes alturas problemas é esse mesmo, mais- né? É a abstenção a que É nestas alturas muitas temos vezes que nós nos votamos, nós nos deixamos ficar, não vamos lá. porque achamos que o que é que eu lá vou fazer, porque os atores são os mesmos, porque isto nunca vai mudar. Não vai, está nas nossas mãos mudar. E porque se não formos votar vamos retroceder, arriscamos a perder a democracia. Porque se não Exatamente. formos votar não vale a pena ter uma democracia, não é? Temos um rei, um reinado, uma monarquia ou outro fascismo. tipo de regismo, fascismo de esquerda ou de direita. Eu acho que ninguém gostaria de cair numa situação dessa. Sem dúvida. Streets of Minneapolis, que era um dos momentos bastante aguardados. Em primeiro lugar, ele faz um arranjo diferente, Elétrico, sim, elétrico, com a Street Band, com um tempo também um pouco mais lento, talvez ali em algumas partes da música, na minha opinião, para deixar claro o grito de inconformismo, como falámos há pouco. Eu gostei bastante da versão do Streets of Minneapolis com a Street Band e acho que a audiência também aderiu bem à música, à mensagem que a música traz, e acho que até foi um momento, se calhar, dos mais emocionantes do concerto. Queria dizer, eu acho que as pessoas, foi um momento catártico, porque obviamente toda a letra da música vai abrir uma ferida, não é? Que ainda está
a querer sarar da Sim. cidade de Minneapolis com as mortes que ocorreram à mão do ICE. E eu acho que era preciso fazer essa cura com agentes de Minneapolis. Eu achei muito, muito, muito emotivo quando vi a performance elétrica, que era também uma curiosidade nossa saber como é que a banda com a E Street corria o Street of Minneapolis. Eu acho que fica fantástico. Fica. Um arranjo muito, não muito complicado, muito sofisticado, mas muito eficaz e muito direto. E eu digo-te, entre a original que ele gravou só com o Sim. produtor e a da E Street Band, acho que a da E Street Band, lá está, ao vivo, ganha outra dimensão, ganha outra pujança, ganha outra projeção, para além de que com uma arena cheia, isso é outra coisa que nós aqui também podemos referir, quer dizer, boicote aos concertos do Bruce, lamentamos, mas não. Portanto, foi... Super caros, aí dou razão ao Trump. Apesar de super caros os bilhetes para o concerto do Bruce, que são coisa proibitivos. horrorosa, proibitivos, 5 mil e tal dólares para a zona da frente, é completamente impensável para o nosso poder de compra aqui na Europa. Quer dizer, nós no PIT nunca tivemos preços tão altos, nem mesmo no mercado secundário. Mas nos Estados Unidos, isso com a tal história da Ticketmaster fazer os tais preços dinâmicos, aquilo dispara. Mas pronto, achei piada. Quando não temos razão e queremos disfarçar as atenções, arranjamos coisas completamente estapafúrdias, a dizer que o concerto que a tour ia ser um fracasso e que ia estar às moscas. Quer dizer, só de quem não percebe nada de Bruce é que é capaz de dizer uma coisa dessa. sim. Sabemos que nos Estados Unidos não é onde o Bruce tem mais audiência. É verdade, é verdade. Na Europa. Ele próprio reconhece isso. Sim. Os números das tours têm demonstrado. Agora, entre não ser o sítio onde ele tem mais audiência a estar vazio, vai uma distância. Isso vai uma grande distância. Não quer dizer que estejam todos os concertos esgotados, mas grande parte estão esgotados e estão cheios. Aliás, uma curiosidade que a nossa Julie, a nossa amiga da Bruce PT, Julie, que foi a Los Angeles, sim, arena cheia, pavilhão cheio, e curiosamente ela diz que, um bocadinho a brincar também, admito eu, ironicamente falando também, que sim, o mood agora até é diferente porque os MAGA, os so-called fãs de Bruce que são do lado do MAGA, não estão lá, então parece que se respira melhor. É capaz de ser verdade. Eu não quero acreditar que todos os MAGA não vão ver Bruce, até porque já há muitos MAGA, sim, a perceberem do erro que fizeram, sim, e que o Trump não está a cumprir com aquilo que prometeu faria, e isso vai-se ver nas próximas intercalares. Se as houver. Pois, essa é outra questão. Muito provavelmente o Trump vai cair a pique nas votações, se elas ocorrerem dentro dos trâmites normais. Até lá vamos ver o que acontece. Mas eu quero crer que isso é uma discussão que temos vindo a ter nas nossas lives, que a grande maioria das pessoas que admiram a obra de Bruce não é por o Bruce ser contra o Trump que vão deixar de ver Bruce. Porque, ou então, e eu acredito que deixem de ir, não percebiam patavina do que o Bruce andava a cantar estes anos todos, não é? Esses são
São aqueles que dizem, epá, o Bruce, pá, poça, eu desde 82 eu vi dezenas de concertos e o gajo agora virou para a política, pá, agora vou deixar de ir, vou deixar de ser fã. E há um artigo interessante, agora não me recordo da publicação, é dos Estados Unidos. Se achas que o Bruce agora se tornou político, não percebeste patavina do que o homem andou a cantar nos últimos 50 anos. Acho que foi na Variety, eu ia mencionar isso. Quer dizer, tu, mas o que é que andaste cá a fazer? Só descobriste o Bruce agora? Não, há Exato. mais de anos que anda a ver Bruce e nunca te apercebeste dos conteúdos das músicas, o que é que o Bruce falava, o que é que o Bruce transmitia nas músicas, não, Não. nunca te apercebeste. Não vi nada uma do que- tour da Amnistia Internacional também em 88, com certeza. Passou-lhe ao lado. Ou passou ao lado de muita gente, se calhar. Isso faz muita confusão. Que haja pessoas que não dominam o inglês, como a gente viu, aliás, até brincámos com isso, até acho que foi o Paulo Morgado, uma espanhola que numa entrevista, eu não percebo nada do que ele diz, mas venho sempre aos concertos E estou no pit. pois, opá, ok, mas temos que tentar compreender essas pessoas, mas agora essas pessoas que não falam a língua, eu ainda dou um desconto, como costuma dizer. Agora, quem fala a língua nos Estados Unidos, dizes que há 40 anos com os Bruce e que de repente percebeste que ele fala de política, É só ao estranho. final de É estranho. é muito estranho. Muito estranho. É muito estranho. Mas enfim, é o que temos. Olha, Fernando, e depois, na sequência da Streets of Minneapolis, passamos a uma fase que é, pronto, continuamos naquela onda de, digamos do que Jacuzzi. exato, é o momento da América social, se quisermos assim chamar, se é que não podemos dizer que toda a setlist fala de uma América social, mas temos aqui depois Youngstown, American Skin, que são duas músicas importantíssimas e que apelam também a esse despertar das dificuldades e das dicotomias que o Bruce sempre tão bem expôs relativamente à sociedade americana. O Youngstown é o reviver de um tema que já devia de estar no passado, mas que é muito presente. As dificuldades sociais. Aqui em Youngstown fala-se das minas que deram o aço, que sustentaram as guerras dos Estados Unidos e depois, quando já não foi preciso, esqueceram-se das pessoas que trabalharam lá e deram a sua vida para extrair aquele aço. E fecharam as fábricas. Fecharam as fábricas. E eles passaram a ser simples números, já não eram americanos, já não eram essenciais à nação. E isso hoje em dia é um tema muito, muito atual, infelizmente. Quantas fábricas abrem e fecham, e as pessoas deixaram de contar, deixaram de ser importantes para a nação, não é? E eu acho que mais do que nunca a Youngstown está muito bem enquadrada na setlist, e depois infelizmente a American Skin. Olha, há um amigo nosso, não sei se tu conheces, o Fernando Martins, tem ali um episódio que é While Billy Stands with Minneapolis, em que ele fala muito bem sobre essa caracterização social e económica da América. Não sei se conheces, já ouviste falar. Se não, olha, aconselho-te, vê o episódio do Fernando Martins do While Billy Stands with Minneapolis. Olha, acho que desta à parte, eu acho que essa minissérie de 4 episódios ficou bem demonstrado aquilo que o Bruce sem dúvida, quer despertar na mente dos americanos com a sua música,
E é isso que eu volto a dizer, eu acho que a América está adormecida e o Bruce quer mais do que nunca Abanar, espicaçar e espicaçar. reavivar. Ora, na sequência disto tudo que estamos aqui a falar, depois temos aqui momentos como Wrecking Ball, The Rising, Badlands, que são sempre, digamos que, momentos que aparecem nos concertos do Bruce. E eu agora queria falar queria-te fazer duas perguntas, ou queria-te pedir para tu falares um pouco sobre duas coisas, antes de passarmos à próxima rubrica da nossa emissão de hoje. A forma da banda e do próprio Bruce, o que é que tu achas? Em termos de forma da banda, eu acho que ainda não estão no pico de forma, mas é natural. Ainda são poucos concertos. Eu acho que a forma vai crescendo, mas eu acho que já é uma máquina super bem oleada. Eu, por acaso estou curiosíssimo para saber as notícias que vieram cá para fora. Foi que eles tiveram 15 dias a ensaiar, o que eu acho muito pouco. Mas já quando foi a turnê europeia, eu lembro-me de ver aquele documentário que o Little Steven e o John Landau, não sei se te recordas, Sim, o Road Diary. do Road a criticarem o Bruce. O Bruce tinha feito 2 ensaios e para ele já estava bom. Sim. Não, eles já sabem como é que é. Eles depois em cima do palco aquilo sai naturalmente. E o John Landau muito preocupado com isso. Mas, tu tens que ensaiar, pá, a banda tem que estar ao ponto quando começares a turnê. Não, isto já sai, eles já sabem tudo. Há sempre aqui uma margem para erro, portanto não há problema. Exatamente. Mas eu achei, do que vi, achei muito bom. Aliás, até posso falar aqui. Eu tive uma conversa com o Ricardo Freires aqui há uns dias, em que ele me perguntou se eu tinha reparado que o Bruce baixou tom em algumas músicas, e eu disse que sim, que tinha uma delas, mais notória é a primeira, o War. Sim. Quando nós nos anos 80 ouvimos o Bruce a cantar o War, numa oitava acima, e eu acho que ele está a fazer o propósito para se defender Sim, no claro. esforço que faz. A voz dele também já não é propriamente o que era, não é? Sim, temos que perceber isso, são 40 anos. E quando ele canta o Born in USA, o War, músicas que exigem muito, sei lá, um Darkness, são músicas que exigem muito vocalmente. Ele foi inteligente, baixou o tom das músicas para que não tenha que estar a puxar pelas cordas vocais de uma maneira muito, muito intensa, e assim conseguir fazer concertos de 3 horas sem estragar muito o físico, digamos assim. Não é? E sem parar. Eu achei isso fantástico. Olha, que eu adorei que ele continua a fazer concertos com pelo menos 3 horas de duração. Quando muita gente vaticinava que, não, agora vai começar a tocar só 1h30, e eu sei, pá, não. O dia que o Bruce fizer isso, o Bruce já está mesmo Para por encostar lá. a guitarra. É. Outra eu coisa, acho que isso não acontece. outra coisa que eu gostaria de falar era o que é que achaste da introdução ou pelo menos da aparição do Morello ali em certos momentos do concerto? Eu quando me apercebi que o Morello se ia juntar à tour, percebi perfeitamente o porquê, não é? É mais um dos que luta contra o atual sistema dos Estados Unidos, Uhum. e que habitualmente tocava temas fortes com o Bruce.
o Ghost of Tom Jones, o Youngstown, Sim. com a American guitarra do Skin Tom também. Morello. Sim, com a guitarra do Tom Morello, dá-lhe outra cor. Não é que eu não gosto do Nilsson, não é isso que eu estou a dizer, é outra cor, é, é outra maneira de Exato. sentir Sim. as músicas. E eu acho que encaixa muito bem. Aliás, o Bruce já teve uma tour Sim. com o Tom Com Morello, o Tom, sim, em 2014. eles conhecem-se perfeitamente bem. E Aliás, eu acredito que o Tom Morello saiba, por esta altura, já sabe o catálogo todo do Bruce Sim, Corey sim. salteado para poder estar em palco com ele. Portanto, eu acho que é uma mais-valia. E depois, pegando nisto que estás a dizer e na execução exímia que o Morello sempre faz, tivemos um momento fabuloso que se chama Purple Rain, numa homenagem ao pequeno gigante de Minneapolis, ao Prince. É verdade. E a mim tocou-me imenso e a parte final do Nils e do Tom Morello a fazerem aquele solo de guitarra, aquilo é qualquer coisa de soberba, pá. Aquilo foi um momento lindíssimo, pá. O Bruce com a simplicidade que ele acarreta e traz para tudo, pá, consegue fazer ali uma cover, pá, brilhante. 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 Exatamente, não encontrava melhor adjetivo que o de ver disseste. em Barcelona o tributo que na altura o Bruce fez ao Prince com o Purple Rain, e o Nils fez um solo também na altura, pá, do outro mundo. Toda a gente do planeta disse isso mesmo, quer dizer, uma coisa que eles ensaiaram antes do concerto começar. Teve a ideia, temos que fazer uma homenagem ao Prince, e eles, cada um tratou de ver o que é que ia fazer. Obviamente ao Nils cabia o solo e ficou fantástico, e agora o solo que eles fizeram com o Morel ainda ficou melhor. Sim, foi um momento fantástico mesmo. Eu adorei a versão do Purple Rain que eles tocaram, e merecidamente na cidade dele. Acho que sim, foi também um momento simbólico, para além de toda a simbologia que a turnê traz, e por começar precisamente em Minneapolis, fazerem essa homenagem a um artista da cidade, ao Prince. Olha, um dos, sim. Olha, Fernando, já que falamos em covers, vamos à cover inesperada desta sessão? Bora, vamos a isso. Ora, o que é que nós hoje temos para passar aqui para os nossos queridos amigos? Vamos ver. Eu acho que é um momento que não sei se todos conhecem, mas eu acho que vale bem a pena ver. Vamos a isso. Bora. Oh, man. I mean, I used to do Springsteen songs and they would do that and I'd say, oh no, they're booing me. I didn't feel bad until he said, he used to think that too until he... All right. We better be good now. The screen door slams, and it's just waiting. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Yeah, that's me and I want you only.
Don't send me home again. I just can't face myself alone again. Well, don't you run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared, thinking that maybe we ain't that young anymore. Well, show little faith, there's magic in the night. Yeah, beauty, but hey, you're alright. Well, it's alright with me. You can hide beneath the covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain. The Savior rise from the street. Well, I'm no hero, it's understood. All the redemption I got to offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it real somehow. Tell me, what else can we do now? Except roll down the window and let the wind blow back your head. On the nights busted over these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real. Trailing these wings on some wheels. Climbing back, heaven's waiting down on the track. Oh, come take my hand. We're riding out tonight to case the promised land. Oh, 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 thunder road, oh, thunder road, oh, thunder road. It's light out there like a cure in the sun. I know it's late, we can't make it if we run. Oh, 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 thunder road, sit tight, take hold, thunder road. Oh, well, I got this guitar and I learned how to make it talk. And my car's out there if you're ready to take that long walk. From your front porch to my front seat, the door's open but the ride ain't free. I know you're alone, words that I ain't spoke, tonight will be free. All promises will be broken, and one goes to the eyes. All the boys you sent away. They haunt this dusty beach road in the skeleton frames and burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. In the lonely cool before the dawn, you hear their engines roaring on. When you get to the porch, they're gone with the wind. So Mary climbing, Town for losers, we're putting out of here to win. Ó Fernando, o que é que se pode dizer acerca disto? Dois artistas da mais fina água. A Melissa é muito fã do Bruce, muito simpática, com uma voz poderosa. Não é muito conhecida, não é uma artista assim muito conhecida, mas fanzaça do Bruce, pá. Pelo menos não é muito conhecida além dos Estados Unidos, acredito eu, né? Mas sim. Na Europa não é tão conhecida como nos Estados Unidos. Eu adoro esta versão quando isto foi numa altura em que os formatos unplugged da MTV estavam em voga.
em voga, a arrebentar, quase todos os artistas faziam os unplugged, e ela fez questão de fazer a cover do Thunder Rose com o Bruce, eu achei delicioso. Pá, e ele muito generosamente aceitou o convite dela, porque ele também na altura ele andava assim um pouco em arisco, não é? Foi naquela. Nada. Então unplugged, eu na altura dava-lhe asco. Pois. Aliás, quando chegou a vez do Bruce, a parte do unplugged foi a primeira música e o resto Foi tudo elétrico. Ele pegou nos quem diria, unplugged. Ele pegou nos unplugged. A época ali do MTV, nos unplugged foi tipo quê? 91, 92, 93, por aí, mais ou menos, não foi? Começou antes. Foi começou antes. 88, 89 já havia Já unplugged. havia. É. E o Bruce mas- depois continuou os unplugs, mas foi noutras ondas, noutros auditórios, Acabou com o The Ghost of Acabou. Tom Joad, aquele mal amado álbum por muitos, mas tão bem amado por outros tantos. Esse é sim um verdadeiro acústico. Unplugged. Quer dizer, é isso que eu ia pegar. Um artista que tem um álbum como o Nebraska, com mais unplugged, é difícil, não é? E depois tinha pavor em fazer aquele formato a nível televisivo. Pavor, que depois veio a comprovar que fazia parte do transtorno obsessivo compulsivo que ele tem, não é? Não tem nada a ver com Sim. ter receio, é mesmo uma questão psicológica. Porque se melhor que ninguém já demonstrou por mais do que uma vez, aliás, nós já o falámos aqui nas nossas lives, fizemos a especial da Broadway, quer dizer, o Bruce Sim, sim. é dos poucos artistas que sozinho, eu quase que arriscaria a dizer que sozinho enchia um estádio. Tal como faz o cenoura irlandês, O Eddie agora Sheeran. foi o Ed Sheeran, O Ed Sheeran. exatamente. Certeza absoluta que se o Ed Sheeran faz, o Bruce fazia igual ou melhor. Mas pronto, eu acho este momento que escolheste delicioso. Thunder Road com a Melissa é uma cover. É Acho que um cover duo, não é bem uma cover, porque sim. o autor da música está lá, mas não deixa de ser uma versão muito puxada por ela, não é? Porque com aquela guitarra de 12 cordas que ela toca, tinha ali um toquezinho mesmo dela própria, apesar do Bruce trazer ali a sua entoação. Mas eu adorei eu andei a vasculhar e vi, epá, esta coisa, esta versão é muito engraçada, porque de facto remonta-nos aos nossos tempos de jovens em que havia aquela coisa do Unplugged, não é? Quando saiu um CD do Unplugged dos Nirvana, um Unplugged dos Pearl Jam, um Unplugged do... Agora não... praticamente todos. O Neil Young fez o Unplugged, sei lá, todos, Eric Clapton. o Eric Clapton, esse é o Unplugged, não é? O Eric Clapton levou 9 Grammys para casa com o Unplugged. O Unplugged dele, é verdade. E é delicioso. Fernando, o que é que temos agora? Então agora temos a nossa rubrica habitual do nosso filósofo de serviço. Long Walk Home. Vamos a isso. Long Walk Home. Tá bom. Tá bem. Até já. It's gonna be a long walk home. Hey, pretty darling, don't wait up for me. Gonna be a long walk home. Hey, pretty darling, don't wait up for me. Gonna be a long walk home. It's gonna be a long walk home.
muitas boas-vindas a mais um episódio de Long Walk Home. Hoje vamos falar de dois trabalhos muito particulares de Bruce Springsteen, Faithless e In You, incluídos na coletânea Tracks 2, que iremos completando em episódios futuros com os outros discos da caixa. Tratamos de dois álbuns muito diferentes entre si, mas ligados por um elemento comum, a viagem. Não apenas física, mas sobretudo interior. Comecemos, pois, por Faithless. Este é um álbum invulgar. Não foi pensado apenas como um disco, mas como parte de um projeto maior, um filme, um western espiritual que nunca chegou a ser realizado. Ainda assim, a música ficou, e através dela conseguimos imaginar essa narrativa. Logo na abertura, com The Desert, somos colocados num cenário árido, quase vazio, um deserto que funciona como metáfora, um espaço de prova, de confronto interior. Depois, em Where You Going, Where You From, conhecemos finalmente o protagonista, um homem marcado pela violência e pelo álcool que decide atravessar uma tempestade para tentar recomeçar a sua vida. Mas esta travessia não é apenas física, é uma jornada espiritual. Na faixa Faithless, o ambiente muda completamente. Surge água, vegetação, vida, elementos que evocam transformação, renovação. Há aqui uma clara ligação simbólica a temas bíblicos, o deserto como prova, o rio como purificação. Em All God's Children, o tom torna-se mais humano, mais vulnerável. O protagonista reconhece os seus erros e pede que todos, até os mais esquecidos, tenham o seu lugar no mundo. E depois segue A Prayer by the River. Aqui já não estamos perante um homem sozinho. Há comunidade, há partilha. A fé deixa de ser um caminho isolado. Mas a jornada não é linear. Em Going to California surgem as tentações. Uma terra descrita quase como um paraíso, mas que pode facilmente ser um desvio, uma queda nas tentações. E só depois, a enfrentar o oceano em Western Sea, que o protagonista reencontra o seu rumo. E nos momentos finais do álbum percebemos que a transformação não apaga o passado. Em Let Me Ride há um pedido de redenção, mas também a consciência de tudo o que ficou para trás. Musicalmente, Faithless mistura folk, gospel e sonoridades western. Essa fusão reforça precisamente essa tensão entre o sagrado e o profano, entre queda e redenção. Se Faithless é uma viagem espiritual, In You é uma viagem histórica e social. Este álbum leva-nos para o sudeste dos Estados Unidos e mergulha em histórias de pessoas comuns, muitas vezes baseadas em acontecimentos reais. Logo na faixa título, fala-se da construção do aqueduto de Los Angeles e das revoltas que provocou. Em Indiantown, entramos nas reservas indígenas. Em Adelita, acompanhamos uma história de amor no contexto da Revolução Mexicana. E em Aztec Dance, para mim, uma das músicas mais ricas e um dos textos mais líricos de toda a caixa, recuamos ainda mais até a queda da civilização azteca na época da conquista espanhola. Mas talvez o tema mais forte de In You seja a migração. Em The Lost Charro, seguimos um jovem pastor obrigado a abandonar a sua terra e a mulher que ama para procurar uma nova vida nos Estados Unidos. E depois é o lado mais duro, mais inumano dessa realidade. Em One False Move, vemos o mundo do tráfico da fronteira. Em Ciudad Juárez e El Jardinero, surgem histórias marcadas pela perda, pela violência, pelo desaparecimento. Ainda assim, o álbum também abre espaço para temas mais universais, como no When I Build My Beautiful House, onde fala do desejo simples, mais profundo, de construir um lar, um espaço de amor, de estabilidade.
Musicalmente, Inho incorpora influências mexicanas muito claras, os corridos, com a sua tradição narrativa, e as rancheras, mais emocionais vinculadas ao universo de mariachi. O resultado é um álbum, para mim, extremamente coeso, onde cada canção contribui para um retrato mais amplo da temática envolvida. No fundo, apesar das diferenças, Faithless e Inho partilham algo essencial. Ambos discos falam de caminhos, de procura, de identidade, de pessoas que, de uma forma ou de outra, estão a tentar encontrar o seu lugar no mundo. Um percurso longo, por vezes difícil, mas sempre em direção a algo que dá sentido àquilo que somos. Foi tudo por hoje. Obrigados por estarem desse lado e até o próximo episódio. Mais uma rubrica do nosso querido Mark, Long Walk Home, nosso filósofo de serviço. Já ouviste o Faithless e o Inho com atenção, Fernando? Não ainda com a atenção devida. Já ouvi algumas vezes, ambos os álbuns, mas ainda tenho que interiorizar melhor. São, para mim, acho que este tracks é delicioso. Traz-nos muitas pérolas. A questão do Inho, já que nós estávamos há pouco a falar dos acústicos e Ghost of Tom Joad e Brascas, a passagem do Ghost of Tom Joad para, ajuda-me, Pedro, Devils and Dust. Devils and Dust, faz pelo Inho. O Inho é a criação que existe entre esses dois álbuns, e que agora vem à luz do dia e é maravilhoso. Aquelas sonoridades que eu não estava nada à espera. São deliciosas. Sabes, há uma música, eu ainda também não ouvi, ainda não tive a oportunidade de me sentar com um bom copo de tinto aqui no sofá, pôr o vinil e pegar nas letras e fazer aqui uma sessão de leitura das letras e da audição da música. Mas já ouvi. Há uma música que eu adoro dos dois álbuns. A melhor, aquela que me fica e atenção, para quem não gosta, não vale a pena atirar tomates podres nem couves. The Lost Charrow. Adoro aquilo. É uma sonoridade brutal. Mas pronto, são gostos. Ora, são sonoridades muito cinematográficas, que é isso que eu acho muita piada. Porque, ok, álbuns cinematográficos do Bruce, mas tão fora do som que o Bruce nos habituou, não é? Exatamente. E acho muito interessante nós vermos, ou ouvirmos neste caso, que o Bruce consegue nadar muito bem em outras águas, não as que ele nos habituou. É isso mesmo. Olha, e se nós agora fôssemos nadar para outras águas lá mais atrás, no arquivo da E Street? Bora, vamos a isso. Até já, nos malta. trazes hoje, amigo? Até já. Sparks light on East Street where the boy prophets walking handsome and hot. The little girl's souls grow weak when the man-child hits him with a double shot. Schoolboy pops pull out all the stops on a Friday night. And teenage tramps in skin-tight pants to the East Street dance, it's alright. New kicks down either dance or looked up in the scuffle. Dressed in snakeskin suits, back with
I said. The boys are on the corner, loose lazy, doing that crazy street shuffle. Sweet summer nights turn to summer dreams. The angel picks up power, slips on his jeans. They move on down to the sun. Everybody's dancing. Little angel say yeah, yeah, yeah. Oh, everybody fall in line. Whoa, whoa, right. Oh, everybody fall in line. Whoa, whoa, right. Oh, everybody fall in line. Whoa, whoa, right. Come on, Davey! We just fucking made that, man. 1, 2, 3, 4. The E Street Band! E a Street Shuffle no seu melhor. 2014, quando o Bruce fez o induction da E Street Band no Rock and Roll Hall of Fame. Foi. Rock Hall of Fame. Que grande momento, pá, com 2 bateristas ali, o David Sanchez a tocar o Hammond organ, epá, lindo. Muito bom. Belo arquivo este. Sim, Olha, mal acredito. olha, Fernando, pá, é uma pena, mas vamos ter que ir embora. Se não ficarmos aqui a tarde toda, né? Mas vamos ter que deixar um bocadinho para a próxima. Sim. Queria agradecer a todos os nossos amigos que nos têm dado o seu apoio, têm visto as nossas emissões. Aqui fica o nosso e-mail, mais uma vez, para quem quiser contactar-nos, ou por mail ou por WhatsApp. Fernando, uma mensagem final só de resiliência, antes de passarmos ao momento que vai fechar esta emissão. O Bruce vai continuar aí por essa estrada fora até finais de maio. Sim. E afiguram-se aí concertos bastante bons, como aqueles que já têm, que já decorreram até agora. O que é que esperas
O que é que vai Olha, eu acontecer no espero- futuro? Eu espero que não haja nenhuma parvoíce por parte de apoiantes de MAGA. Até agora tem como, tudo corrido bem. como se chegou a temer, porque seria pura parvoíce. Podemos não concordar com o que o Bruce está a dizer, mas como diz a velha máxima, quem não gosta não vai. Sim. Simplesmente não apareça. O Bruce está a transmitir uma mensagem de resiliência e de luta para a América profunda que está muito desunida. E eu acho que o Bruce, quando muitos tentam dividir, eu acho que o Bruce quer unir. Sim, Pode não parecer porque sim, mas é isso. nós dizermos que não concordamos com Trump não quer dizer que o vamos pendurar de uma ponte pelo pescoço. Não. Eu pelo menos não tenho essa interpretação e espero que a maioria de quem nos ouve também assim o faça. Não sou de todo de acordo com as políticas que ele implementou nos Estados Unidos e que está a levar o mundo atrás de guerras sem justificação, daí o Bruce cantar o War. E a letra da música diz tudo. O que é que essa guerra nos traz? Absolutamente nada. Só nos traz destruição, morte, e não é isso que queremos. E quando todos tentam apelar ao diálogo, eu acho que é por aí que temos que ir e apelar que o presidente que está à frente dos destinos dos Estados Unidos seja iluminado por alguém e que alguém seja a maioria da população dos Estados Unidos que lhe diga já chega, não queremos ir por esse caminho. Eliminado nas urnas, entenda-se. Sim. Para que não haja aqui, Alguém diga, não haja aqui apelos à violência. não. Que seja dito de uma vez por todas, não queremos. Sim. Não é por esse caminho que queremos ir. Porque a guerra e a destruição só leva a um caminho que é a divisão. E que deve ser o último recurso quando tudo mais falhou. E eu acho que o Trump não deu hipótese a que o resto pudesse prevalecer, ou seja, o diálogo, a tentativa de soluções pacíficas para a resolução de problemas complicados, como é o caso do Irão. Todos nós sabemos que aquele regime é um regime que não interessa a ninguém, um regime ditatorial. Se muitos chamam de ditador ao Trump, o que é que chamariam ao Khamenei e aos seus comparsas? Sim, que mataram uma ditadura, e fizeram, não há palavras diferentes para Fizeram- caracterizar aquilo. pessoas só porque sim, só porque decidiram questionar. Portanto, não estou contra o que o Trump quis acabar, que foi com o regime do Khamenei, só que ele usou a tentativa de acabar com o regime para fazer mais uma das suas, esta é a minha opinião, que era encher os bolsos com os petrodólares do petróleo do Irão. Sim. E ele está-se pouco a borrifar para a população do Irão e o que já tem sofrido, tal como aconteceu na Venezuela, tirou de lá os Chávez e meteu lá uns quantos fantoches a dirigirem as vendas do petróleo para encher os bolsos aos americanos. Esta é que é a realidade. E esperemos que isso mude brevemente. E temos o Bruce aí nessa estrada para cantar precisamente contra e para despertar as consciências em relação a isso.
Brother, vamos despedir-nos. Um grande abraço. Obrigado por Podes estares partir. desse lado e vamos terminar com mais um momento marcante. Até para a semana? Sim, Vamos fazer para a semana também, não é? sim. Então vá, fiquem bem e E um fim de semana importante para nós aqui em Portugal e vamos nos unir também na luta dos bruceloses e do Bruce, parece muito forte. exatamente. Grande abraço, até para a semana então. Fiquem bem. Keep the fight.